Boa... Fiz uma coisa errada aqui. Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E vamos só dedicar aqui o estudo aqui direitinho. O show vai ser dedicado à refuada da Tamar Batrut, da Gisele Bussinger, da Fernanda Zaré, do Michele Cassalino, da Miriam Batsara, do Marcelo Baslima, Ruth Batsimcha, Yonah Batedit, José Eduardo Santana, David Ben Fortune, Francisco Gomes da Silva, Avraham Baruch Ben Avraham e Baruch Ben Rivka. Aí também eu queria dedicar hoje a memória do Rav Jonathan Sachs, Harav Yaakov Zvi Ben David, tá? Que nos deixou no Shabat passado. Ele estava com câncer, eu não sei exatamente do que, mas infelizmente a gente perdeu, que nem eu falei, um dos caras que foi muito importante para a nossa geração, no caso, né? Vamos falar um pouquinho de Hae Sarah, e é interessante a gente observar que essa é uma paraxá um pouco diferente do ponto de vista de que tem duas histórias grandes dentro da paraxá que poderiam ser resumidas de forma muito simples, tá? A gente tem dois grandes diálogos. O primeiro deles é o assunto de hoje. A gente vai discutir um pouco a questão da aquisição da caverna de Marpelá por Avraham, tá? E depois, no final da paraxá, a gente tem Eliezer indo buscar a noiva uma possível noiva para Yitzhak, né? Que vem a ser Rivka, né? E aí também tem um diálogo muito grande. A gente falou disso ano passado. Eu não sei se tem uma gravação, eu vou dar uma olhada depois. Mas o diálogo são dois diálogos grandes que podem ser resumidos de uma forma muito simples, né? A Torá poderia ter simplesmente falado que Sara falece, né? Hae Sarah quer dizer a vida de Sara, né? Sara viveu tantos tempos, né? Quanto tempo Sara viveu, né? E podia ter falado, Sara se foi, Avraham entrou de luto, ele comprou um lugar para sepultá-la, ele sepultou. Tá? Podia ser resumido em 5, 6 frases, mesma coisa com Rivka, né? Eliezer foi até a cidade buscar uma noiva para Yitzhak, encontrou Rivka, ele conversou com a família dela e voltou com Rivka, e eles ficaram juntos depois. Então a gente poderia resumir dessa forma, curta, né? Mas não é isso que acontece. Esses diálogos são grandes, eles são extensos, né? E quando a gente vê a morte de Sara, a gente vê uma discussão sobre um terreno, né? Que parece uma coisa que não é muito importante, né? Então vamos falar dessa questão de como Sara foi como que encontramos um lugar para, como Avraham encontrou um lugar para sepultar Sara, né? Então assim, a gente tem algumas dificuldades quando a gente fala das matriarcas e dos patriarcas, no sentido de que a gente tem dificuldade de entender certas coisas que eles fazem, né? A gente já discutiu aqui algumas coisas, né, no pós aqui, no depois, na discussão que a gente tem aqui depois, mas a gente tem dificuldade de entender por que eles fazem certas coisas, por causa da grandeza deles. A gente às vezes até tem dificuldade de entender essa grandeza que eles têm, né? Então muitas vezes a gente se sente muito distante, tanto do ponto de vista temporal, né? A gente está os tempos eram muito diferentes, a sociedade era muito diferente, né? E também da perspectiva daquelas pessoas. Por serem pessoas muito grandes espiritualmente, elas têm uma perspectiva da vida um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Então, pouco não, muito. Então a gente vai tentar explorar um pouco esse legado espiritual de Sara e também entender um pouco a essência dela, tá? A gente vai discutir um pouco Sara e a gente vai tentar ver uma coisa que vai acabar afetando todos nós no fim das contas, né? O Shem Mishmuel, que é um dos comentaristas racídicos mais famosos, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, que Sara Imenu é a fonte do Dveikut. Se a gente for falar no bom e velho sotaque Askenazi, é Dveikus, né? Davek é a palavra que hoje é usada para cola, por exemplo. Tá? No hebraico moderno a gente usa para cola. Então a gente está falando de uma coisa que liga duas entidades diferentes. Então, Dveikut tem esse aspecto de ligação, certo? Sara é a fonte de uma ligação, é isso que o Shem Shmuel fala. Então, e aí a pergunta que fica é, tá, que ligação é essa? A ligação do ser humano com Hashem. Sara é a fonte disso. E aí você fala, peraí, como que é Sara? A gente fala tão pouco de Sara, como é que é Sara? Como é que não é David ou qualquer outro
Por que Sara? Parece uma coisa muito forte. E é uma coisa muito forte. E Sara, sendo a fonte dessa ligação, a gente vai ter que entender de onde que vem isso, né? Então, ele vai falar de onde que vem essa habilidade das gerações futuras se conectarem a Hashem. Né? O Shem Shmuel pergunta isso. De onde que vem essa habilidade? Ele responde, de Sara. Sara tem essa habilidade de conectar. Sara transmite essa habilidade, é como se fosse uma genética espiritual, transmite essa habilidade para frente de se ser possível as gerações futuras se conectarem a Hashem. Né? Então, mais uma vez, parece um exagero. E, para piorar a situação, ele não explica de onde vem isso. Tá? Então, vamos tentar ver de onde que ele tirou essa ideia. Quando a gente fala da caverna de Marpelá, a gente sempre tem que falar da questão do lugar onde ela está. Ela está num lugar chamado Hebron, né? Que ela foi comprada, essa porção de Hebron foi comprada por causa da caverna, certo? Mas aí a gente tem comentários que dizem que a caverna foi comprada por causa do mérito de Sara. Então Sara tinha um grande mérito, por causa disso Abraham conseguiu comprar aquele lugar, certo? Mas o que é Hebron? Né? Talvez isso ajude a gente a entender um pouco essa espiritualidade de Sara. Então a gente tem que fazer essa pergunta. O que é Hebron? Vamos tentar explorar. Então, vamos analisar a questão toda. Sara faleceu. Ela tem que ser sepultada. Compra-se a caverna de Marpelá que fica em Hebron. O que acontece depois? Depois Abraham percebe que está na hora de Yitzhak se casar. Então, ele fala para Eliezer ir buscar uma noiva para Yitzhak. Eliezer encontra Rivka. No finalzinho da Parashá, a gente tem Rivka encontrando com Yitzhak, certo? E tem toda uma coisa muito bonita, né, da Tzniut, logo na primeira frase que Rivka fala para Eliezer quando encontra Yitzhak. Quem é aquele? Ah, ele é meu mestre, né? Ele é meu senhor. E ela esconde o cabelo e mostrando Tzniut. E depois acontece o seguinte. No número 1 aí eu botei pra vocês. Em Bereshit 24, 67. No finalzinho da Parashá. Diz assim, Yitzhak trouxe a tenda de Sara. Trouxe Rivka, sua mãe, e tomou Rivka. E ela foi para ele esposa e amou-a. Engraçado que aqui é o primeiro caso explícito no qual a Torá fala que um homem amou alguém. Tá? Yitzhak se consolou da morte de sua mãe. Eu não vou falar da questão freudiana aqui, porque eu não sei nada disso, mas não tem nada a ver, tá? Então, essa é a primeira vez que a gente vê essa questão de um homem amando uma mulher, né? Do ponto de vista sentimental, né? Então, ou que pelo menos a Torá deixe claro, né? Isso significa... A pergunta é, isso significa que nenhum homem amou sua mulher até então? Não é bem isso. Não é que Avraham não amou Sara, ou qualquer outra pessoa não amou, sei lá, Yaakov não amou Léa, ou qualquer coisa parecida. Não é isso. Isso é uma coisa pra falar assim, nem todo shidur, nem todo casamento arranjado é ruim, no fim das contas. Tá, não é esse comentário, mas enfim. O Rashi explica o seguinte. No número 2 tem a explicação do Rashi. Ele a trouxe à tenda, mas aí não é do amor, tá? É a questão geral aqui. Então, Rashi diz o seguinte: ele a trouxe à tenda e ela tornou-se como Sara. O que isso quer dizer? Pois enquanto Sara vivia, a luz queimava a luz que queimava na tenda durava do começo ao final do Shabat, os pães se multiplicavam e não apodreciam, e uma nuvem sempre repousava sobre a tenda. Desde sua morte tudo cessou, porém retornou com a chegada de Rivka. Ou seja, Rivka assume um papel ali que era o papel de Sara, tá? O Nachman de Zoramban, ele vai explicar que os milagres do Beit HaMikdash, na introdução dele ao livro de Shemot, ele explica que os milagres do Beit HaMikdash têm sua raiz na tenda de Sara, tá? Então, se a gente quiser levar isso um pouco adiante, o próprio Ramban diz que o templo tem o propósito de institucionalizar o que aconteceu no Sinai. É como se fosse assim, alguém tivesse gravado o que aconteceu no Sinai e colocado no templo. O templo está sempre mostrando o que aconteceu no Sinai várias vezes, todo dia está repetindo o que aconteceu no Sinai, certo? Para que aquilo
que foi sentido no Sinai pudesse estar perto sempre. Ok? Então, considerando essa ideia, pro Ramban, pro Nachmanides, o Sinai começa a partir da tenda de Sara também. Tá? Então, a gente pode tentar voltar entender um pouco do comentário do Shem Shmuel, né? Por que Sara tem essa habilidade de passar essa dvekut, a possibilidade de se aproximar de Hashem, no caso, né? Porque isso era a tenda de Sara. Quem chegava perto da tenda de Sara percebia alguma coisa. Percebia a santidade que estava ali, né? Então é um lugar para sentir a espiritualidade. Isso é a tenda de Sara, isso é o Sinai e isso é o templo. Certo? Então por isso que a tenda de Sara tem esse aspecto. Ela vira ela é como se fosse um protótipo para o Sinai e o Sinai e o templo reflete o que aconteceu no Sinai. Então ela é um protótipo para todas as outras coisas, né? Então Sara é um personagem que é muito mais principal, né? Não é um personagem secundário. Ela não é uma mera cozinheira para as peripécias do Avraham, né? Para a campanha de Kiruv do Avraham, para a campanha de bondade de Avraham. Então, ela é individualmente um personagem importante e no grupo ali, né? Na dupla, no caso, Avraham e Sara, ela é muito importante. Então, Sara e Rivka, que o Rashi falou assim, se tornou como Sara. Mas elas são completamente diferentes. Tá? Então, se a gente for olhar, Sara e Rivka, elas não são parecidas. Elas são bem distantes, inclusive, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do caminho espiritual que elas levam, certo? Então, quando Eliezer vai buscar uma noiva para Isaac, o que é que ele está procurando? Qual é a característica, qual é a midá que ele está procurando nessa possível noiva? Né? Vamos ver aí, no 3. Tem todo um texto aí, no final em negrito eu botei assim, que acita chesed im Adoni. Ou seja, que é benevolente, que tem chesed. Certo? Vou ler em português, não traz tanto essa ideia, mas enfim, a tradução. E a moça a quem disser, abaixa teu cântaro, rogo-te e beberei, e ela disser, bebe e também darei de beber a teus camelos, é ela que destinaste ao teu servo Yitzhak. Então, a pessoa que tiver chesed, a pessoa que for bondosa, é quem eu acho que deve ser levada a Yitzhak. Então, ele está procurando por chesed. E chesed lembra Avraham. Então, tem essa questão. Eliezer não está procurando quem é a melhor, quem passar no teste do monoteísmo ou quem for mais bonito, não é nada disso. Quem for mais bondoso, quem tiver mais resto, né? Então, ele não vai sair perguntando quantos deuses existem. Aí a pessoa fala, aí pronto, é você. Não é isso que está acontecendo aqui. A característica que ele está buscando é Hesed, certo? Então, Avraham e Sara, se a gente for olhar desse ponto de vista, tem personalidades diferentes nesse sentido. Avraham é Hesed. Sara não. Quer dizer que Sara é malvada? Não. Sara tem Hesed, mas não é a Midá, não é a característica principal dela. A característica principal de Sara é o que os cabalistas gostam muito de falar, que é Midat Hadin, certo? Não é uma característica de justiça. No caso, é uma característica de separação. Ela tem a capacidade de julgamento muito forte, certo? Então, Avraham tenta se aproximar de todo mundo. Sara é a pessoa que é capaz de dizer, esse aqui vai embora e esse aqui fica. É o que ela faz com Ismael. Quando ela fala, quero que você mande Ismael embora. Avraham fica, não, mas Ismael é da casa, não pode mandar ele embora. Aí Hashem fala, escuta a tua mulher. Porque quem é Din é ela, não é você. Por você fica todo mundo aqui. Mas quem tá certo é ela, porque é ela que vê a situação da forma de julgamento correta. Certo? Então, Avraham faz o quê? Manda Ismael embora, né? Então, Avraham Chesed e Sara Din. Yitzhak é o quê? Yitzhak também é Midat Hadin, também é julgamento. Yitzhak, a gente fala que é Gevurah, ele tem a força para separar o bem do mal, vamos dizer assim. Então ele também segue essa mesma ideia. Ele segue muito mais a mãe do que o pai nesse momento. Tanto que a gente vai ver certas coisas acontecendo que dão certo quando é Avraham e Yitzhak juntos e dá certo quando é Sara e Avraham juntos.
certo? Então eles se complementam nesse sentido, né? Então a gente, se Yitzhak quer continuar o caminho trilhado pelo pai, ele precisa de alguém parecido com o pai, não parecido com a mãe, certo? Então, para continuar esse caminho de Chesed andando junto com Din, a gente precisa ter Chesed de novo. A gente só vai ter Din se não tiver, se Avraham sair do papel, vamos dizer assim, da história, né? Então, para isso ele precisa de Chesed do lado dele. Então, mesmo que Sara e Rivka sejam capazes de criar esse templo, vamos dizer assim, esse protótipo de templo, que foi o que a gente viu no comentário do Rashi a partir do Midrash, que ele seja capaz de gerar essa lembra que essa nuvem que fica em cima é uma alusão à nuvem que fica em cima da montanha, é uma alusão à nuvem que carregou o povo, então é a proteção de Hashem, né? Então, essas características do templo surgem com Sara, somem quando ela morre e voltam a aparecer com Rivka. Então, apesar delas terem essa capacidade espiritual semelhante, o caminho para chegar nesse ponto é diferente. Sara chega por Din, pela justiça, e Rivka chega por Hesed, pela bondade, certo? Então, Avraham e Yitzhak também seguem caminhos diferentes, mas eles buscam a mesma coisa, caminhos semelhantes, né? Então, Avraham e Rivka se parecem mais do que Avraham e Yitzhak e Avraham e Sara, por exemplo. Então, a gente tem duas duplas, vamos dizer assim. Avraham e Rivka sendo Hesed, e Sara e Yitzhak sendo Din. Tá? Então, mesmo assim, Avraham e Yitzhak se complementam por causa disso. Porque, lembra, semana passada a gente falou que eles viram, na hora que chegaram no lugar da Kedah, eles viram uma nuvem diferente lá. Então, eles viram a mesma coisa, mesmo seguindo caminhos diferentes. Enquanto os outros dois não viram. Né? Então, a mesma coisa aqui. Eles são capazes de criar uma coisa juntos por causa dessa complementação entre Din e Hesed. E o que eu quero dizer aqui é que não é todo tzadik que vai ser igual. Cada tzadik vai trilhar, ou tzadik vai trilhar seu caminho de uma forma. O objetivo final é o mesmo, mas o caminho vai ser bem diferente dependendo da midá principal da pessoa, né? Então, o objetivo é o mesmo. E se a gente for observar o começo da Parashá, que nem eu falei, no começo é estranho ser tão grande essa discussão de o que vai fazer, como que vai arrumar o lugar para Sara. É muito estranho. Que nem eu falei no começo, por que é que simplesmente não fala? Sara morreu, Avraham se entristeceu e ele arrumou um lugar para enterrar e enterrou ela em Hebron. Né? No lugar disso, o que a gente tem? A gente tem 20 passuquim no lugar dessa 1,5, sei lá, que eu acabei de digitar. Eu botei no 4, não botei todos para não ficar muito extenso, mas eu vou ler alguns e tem algumas coisas aí no meio. Então, a vida de Sara foram 127 anos, os anos da vida de Sara. E Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e Avraham veio para lamentar Sara e pranteá-la. E Avraham levantou-se de diante de sua falecida e falou aos filhos de Het, que são o pessoal que mandava lá na região, dizendo: peregrino e morador sou entre vós, dai-me posse de um terreno para sepultura entre vós, e enterrarei minha morta que está diante de mim. E aí os filhos de Het vão falar assim: não, o dono daqui é o Efron, vai falar com ele lá. E no meio da discussão, Efron fala para ele: não, você tem que enterrar sua morta, pode ficar com o negócio. Avraham insiste em pagar pelo pedaço de terra, né? E aí ele fala assim: não, mas isso é muito caro, vai ser uns 400 shekalim. Aí Avraham fala, aí no 16 aí aparece: e Avraham escutou a Efron e pesou Avraham para Efron a prata que este mencionara, na presença dos filhos de Het. Ou seja, tem todo um processo de legalização do negócio aqui. Ele não falou que tinha 400, ele pesou na frente de todo mundo. Então todo mundo estava de prova, como a gente falava na adolescência, de que existia um contrato sendo firmado ali, esse contrato era legal, seguia todos os requisitos legais. 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Tá? Então, por que a gente tem tantos detalhes aqui? Por que vai falar, não,
enterra a tua morta, não precisa disso não, é seu, o negócio pode levar. Ele fala, não quero, me escuta, eu quero comprar de você. Ele, não precisa, vai ser muito caro. Aí Abraão fala, não, eu quero comprar. Né? Então por que a gente tem tanta descrição? Então, tem um Midrash que fala uma coisa muito interessante, que ele acaba usando essa ideia que a gente tem e ele meio que piora a situação. Ele fala assim, quanta tinta foi gasta e quantas penas quebradas para escrever a expressão Bnei Het tantas vezes. Ou seja, os filhos de Het, os etitas, não sei como é em português. Por que desperdiçar tantas árvores? Pergunta o Midrash. E ainda assim, a Torá explica isso tudo na maior calma. Sabe? E não muda. É isso. Então a gente sabe que a Torá conta muito bem as palavras. Todas as palavras é o mínimo ali para dar informação. Então por que tem tanta informação nessa coisa que não parece ser tão importante? Né? Então vamos tentar associar essas duas coisas hoje. Então essa questão é estranha de várias... Essa história ela é estranha de várias formas. Né? Porque a gente tem várias histórias que são importantes dentro da Torá que quase não são mencionadas. A questão da legislação, uma filha pode herdar o que o pai é dono e ele não tem meninos. Aquela questão que Moshe levam as filhas de um cara que faleceu, levam a Moshe, e aí a gente não sabe como que ele morreu, a gente não sabe. A gente tem vários midrashim que explicam essa história, a gente tem várias histórias que a gente precisa de fontes externas à Torá escrita para explicar o que aconteceu. Então por que aqui está explicando tanto? Por que não é um desses casos, por exemplo, né? Então, para uma coisa que não parece tão importante, que nem eu falei, né? E no fim, uma pessoa que vê a Torá de uma forma muito superficial, né, pode ver o livro todo de Bereshit dessa forma. São um monte de historinha. Para que eu preciso saber isso? Né? A Torá é um livro de leis, né? A gente fala, a Torá é uma lei. Então se a pessoa for muito cabeça dura nesse sentido, eu não preciso dessas histórias. Pode tirar elas todas, eu só quero a lei. Né? Então, a gente sabe hoje que a mensagem da Torá ela é geral e ela não é só histórica, legal, ela é meta-histórica, ela é espiritual. Né? Então, o Rashi ele reforça esse ponto, né? Vamos dizer assim, no comentário dele no primeiro passuco da Torá. Né? Bereshit Bará, né? Na criação do mundo, o Rashi puxa um midrash e diz o seguinte: Rabi Tzchak disse, a Torá, que é o livro da lei de Israel, deveria ter começado, número 5, deveria ter começado com o verso: que este mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Shemot 12:2. Então, para Rabi Tzchak, o começo da Torá tinha que ser com a primeira lei que o povo recebe. Que é um livro de leis, certo? Então, que contém o primeiro mandamento dado para Israel. Por qual razão, então, que começa com relato sobre a criação? E aí ele vai dar um motivo. Pois está escrito em Terrilim, revelou a seu povo os poderes, revelou a seu povo o poder de seus feitos. Aí esse é um comentário racho, ou seja, descreveu seus trabalhos na criação, para que ele possa lhes conceder a herança das nações. Então, Rashi continua. Caso as pessoas do mundo digam a Israel, são ladrões que tomaram a terra à força das 7 nações de Canaã. Israel pode responder, toda a terra pertence ao santo, bendito seja, ele a criou e a entregou de acordo com a sua vontade. Tá. Então a gente pode ir lá para a ONU com a Torá e falar assim, é nosso. Vocês não precisam mais brigar não. Não, né? Não pode fazer isso. Então fica um pouco difícil. É muito mais fácil a gente usar isso para nos convencer de que a Terra é nossa do que para convencer os outros, no fim das contas, tá? Então, a Terra de Israel, Hashem criou o mundo. Se o caso da dúvida surge em você, a explicação do Rashi é essa. Hashem criou o mundo e ele decidiu dar a Israel. Então é nossa porque ele decidiu dar e pronto, acabou. Então para Rashi, esse é um dos propósitos de Bereshit. Um dos principais propósitos de Bereshit. A história de Bereshit, o livro de Bereshit serve para ensinar isso pra gente, como sendo um dos principais propósitos. Então, se esse é um dos principais propósitos, a gente tem que pensar o seguinte. Talvez a primeira aquisição formal, vamos dizer assim, do primeiro pedaço de terra, seja uma coisa muito importante. Que foi o caso aqui.
Foi a primeira vez que alguém, no caso, o nosso primeiro patriarca, adquiriu de fato um pedaço daquela terra que foi prometido. Tá? Então, por ser importante, a gente tenha, talvez por isso, a gente tenha tantos detalhes. Né? A aquisição dessa porção de terra em Hebron é a fonte da aquisição da terra toda pelo povo. Tá? Então, a gente tem provas, pelo menos para nós mesmos. Outras nações também acreditam que está escrito na Torá, então talvez para elas também deveria ser. De que Avraham comprou aquele pedaço de terra. Tá? Então, seguindo a lógica de Rashi, a ideia é a seguinte. Se esse é um dos propósitos do livro de Bereshit, tudo aqui fica um pouco mais claro. Né? Então, Efron diz assim, pode ficar com a terra. O que Avraham faz? Ele insiste em pagar. Ele insiste em seguir o processo legal. Tá? Então, ele paga o preço inteiro, ele não discute, ele não pede um desconto, nem nada disso, para que não haja margem de discussão, para que a gente não tenha margem para dúvida. Tá? Então, ele paga os 400 shekalim, e é engraçado que a gente começa com Hebron, que o Talmud e o Midrash chamam de terra pobre. Chamam de um lugar que não tem grandes potenciais agrícolas, cheio de montanhas, um terreno super pedregoso. E por que a gente começa aqui? Se não tem potencial, não tem todo esse potencial econômico. Por que a gente começa aqui? Para entender o nosso propósito na terra de Israel no fim das contas. Que o propósito do povo judeu na terra de Israel não é econômico. Não é uma agricultura, não é agricultural, é espiritual. Então, pode ser que um lugar que não cresça nada direito seja o começo. E não só isso, é uma espécie de um cemitério. É um lugar de sepultar as pessoas. Então, o que é que tem ali? Né? E eu vou puxar o Zohar. Né? Sei que tem um pessoal aqui que não curte muito, mas vamos lá. Não tem problema. Eu acho que a gente tem que arrumar todas as nossas fontes e explorá-las da melhor forma possível. Então, no Zohar no 6. Diz o seguinte, Rabi Hudá disse, Avraham... Vou introduzir essa história antes de ler, que é importante. Teve um determinado momento que Avraham estava perseguindo um bezerro, e esse bezerro entrou, uma história muito comum dentro do nosso povo, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, como já diria outro. Ele foi perseguir um bezerro que se desgarrou, e esse bezerro entrou dentro de uma caverna. E nessa caverna, Rabi Hudá diz o seguinte, Avraham reconheceu um sinal naquela caverna e seu coração e vontade estavam lá. Isso ele já tinha entrado na caverna, ele está falando da negociação. Ele queria a caverna. E é engraçado que ele negocia a área, não a caverna. Né? Pois ele havia entrado nela antes. Viu Adão e Rava enterrados lá. Como sabia que era eles, ele viu a forma de Adão e olhou para ela. Voltando ao que a gente falou na semana passada. Avraham olha 2 vezes. Ele percebe a situação. Ele analisa a situação. E então, a porta do Gan Eden, a porta do Jardim do Éden, se abriu diante dele. Então ele soube que aquelas eram as formas de Adão e Rava diante dele. Aí tem umas outras explicações e o Midrash o Zohar continua dizendo o seguinte. Rabi Elazar perguntou, como Avraham entrou na caverna? Ele corria atrás de um bezerro, sobre o qual está escrito, e Avraham correu as vacas. Bereshit 18:7. Este bezerro correu para dentro da caverna e Avraham foi atrás dele e viu o que viu. Que situação é essa aí? Que situação é essa aí que Avraham correu às vacas ou ao rebanho, no caso, né? Qual que é o contexto? O contexto é a parashá da semana passada. Avraham estava sentado diante da tenda dele, passando mal do 3º dia, e ele viu 3 pessoas chegando, e ele decidiu recebê-los da melhor forma possível. Quando ele viu os 3 anjos chegando, depois da circuncisão, ele tem a possibilidade de ver isso e buscar o caminho de Hesed, do caminho da bondade, mesmo numa situação difícil. E o que aconteceu quando ele fez isso? Ele encontrou a caverna de Marpelá. Certo? Então, o Midrash pergunta, por que a expressão Beit Het, Bnei Het, é repetida 10 vezes? Lembra que eu falei lá?
o Midrash fala, não, por que gastou tanta tinta para escrever Benei Heit? Mas logo depois ele pergunta, por que tem 10 repetições? Por que aparece Benei Heit 10 vezes? Pois lá, responde o Midrash, pois lá há um paralelo entre essas 10 citações e os 10 mandamentos. Pera aí. Antes o Midrash estava falando que era uma perda de tempo, e agora está fazendo um paralelo com os 10 mandamentos, que definitivamente não são perda de tempo. Como que funciona isso? O que tem a ver? Tirando o número 10, o que tem a ver? Né? A gente parece não ter mais nada, né? E nem isso, tem um detalhe. Nessa parte no qual o Midrash se refere, só tem 8 repetições. Mais pra frente que aparece mais 2. Tá? Então, por que são mencionadas 10 vezes? E por que existe alguma ligação com os 10 mandamentos? O Midrash ele está considerando o quê, então? Ele está considerando o que são os 10 mandamentos? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Os 10 mandamentos são uma revelação para um povo inteiro. É um momento de profecia para o povo inteiro. Então, essas 10 citações Benei Heit, se a gente puder ver dessa forma, são uma espécie de... Aqui teve uma revelação. É isso que a Torá está falando. Qual que foi essa revelação? Revelação de que a terra de Israel teria que começar a ser adquirida pelo povo por Hebron. Tá? Então, o Midrash está considerando esse tipo de revelação e isso vai ao encontro com a questão do Zohar que a gente acabou de falar. O Midrash e o Zohar se encontram nesse ponto. E fala assim, aqui teve uma coisa muito grande. O que foi que aconteceu? O Zohar explica. Abraham entendeu que ele precisava daquele pedaço. Certo? E é isso que ele está falando aí no começo. Abraham reconheceu um sinal naquela caverna e seu coração e vontade estavam lá. Ou seja, o coração dele estava lá e a vontade de ter aquele lugar estava lá. Né? A terra de Hebron é um lugar espiritual, não é um lugar econômico. Né? O Midrash Tanhuma em Bereshit, no número 7, diz o seguinte. A escritura faz referência a esse verso em outro local. No caso, Bereshit 23:2. Que é quando Avraham se enluta por Sara. Né? Mishlei, em Provérbios 12:4, diz assim, uma mulher virtuosa é como uma coroa para seu esposo. Esse verso faz alusão a Avraham, que ficou de luto por Sara quando ela morreu. Avraham chorou por ela dizendo, uma mulher virtuosa, quem a encontrará? Pois seu valor está acima das joias. O coração de seu marido nela confia plenamente e fortuna não lhe faltará. Isso é Mishlei também. Isso é o Eshet Chayil, que é uma parte no final do Shabat que é costume de fazer, do esposo fazer para a esposa no final da reza de Shabat. E ele fala assim, ela considera um campo, isso faz parte do Eshet Chayil também, ela considera um campo e o adquire. Ela considerou, o Midrash termina dizendo, ela considerou a compra de Marpelá e foi adquirida pelo seu mérito. Marpelá foi adquirida pelo mérito de Sara. É uma coisa que a gente tem que lembrar disso. Né? Então, assim, existe uma referência direta no Eshet Chayil a Sara, né? Que é a mulher virtuosa. Né? Então, o mérito de Sara está diretamente ligado à tenda dela. Aqueles milagres só aconteciam porque Sara tinha o mérito dos milagres acontecerem. Né? E o que nos leva ao Sinai e, consequentemente, ao Beit HaMikdash. O mérito de Sara tem 2 aspectos. A aquisição desse local e a conexão futura das gerações que vêm depois. A conexão das gerações futuras com Hashem. Isso vem de Sara. Tá? Porque ela, por sua vez, aparece essa revelação, vamos dizer assim, semelhante ao Sinai, que foi o que o Midrash falou, nessa parte na morte de Sara. Com a repetição de Benei Heit 10 vezes. Então, de alguma forma, a grande qualidade de receber pessoas de Avraham faz com que ele tenha essa revelação também. Sara já tinha tido, porque a tenda dela estava lá o tempo inteiro, e Avraham precisou explorar ao máximo a reza dele para ter a revelação também. Quando ele encontra Adam e Chava em Marpelá, certo? Então vamos tentar entender tudo isso para que a gente tenha como juntar todas essas coisas. O que é Hebron? A palavra Hebron vem de onde? A raiz de Hebron
aí a gente tem que lembrar, tanto o Midrash e o Talmud consideram Hebron uma terra pobre, uma terra que não dá muitos frutos do ponto de vista econômico, né? O que é Hebron? A raiz da palavra Hebron, a gente consegue escrever a palavra Haver, que é amigo, né? Ou Ribur, que é conexão, tá? Então, Het, Bet, Resh, Haver e Ribur, né? Então, é um lugar em que Avraham se conecta com Adão e Rava e o Eden, por exemplo. Um lugar que Sara faz a conexão da tenda dela com Sinai e com o Bet HaMikdash, por exemplo. Né? Então a Gemara em Kedushin fala uma coisa muito interessante. Número 8. Kedushin 2a diz o seguinte: tomar no sentido de noivado tem relação com o campo de Efron. Como? Pergunta a Gemara. Está escrito quanto ao casamento, quando um homem toma uma mulher. Devarim. Está escrito ali, no caso de Avraham, comprando o campo de Efron no Riteu, tome-o de mim. Efron fala para ele. O que isso tem a ver? Aquisição, o que o Talmud está falando aqui é uma coisa muito importante. A aquisição de Hebron tem um relacionamento direto com o casamento. Tá? Então, com os casamentos que virão no futuro. Então a gente tem um lugar de conexão com Hashem, mas tem um lugar de conexão entre seres humanos também. Então, reflete a conexão, a aquisição de Hebron, Hebron reflete a conexão de Sara e Avraham. Reflete o casamento de Sara e Avraham. A gente falou do amor e tudo mais, a gente está vendo uma coisa talvez um pouco maior até que isso. Então, mostra como um complementava o outro. Como eu disse antes, eles eram duas metades de um todo. O Zohar, quando ele fala sobre o luto de Avraham, ali naquele pedaço que eu devia ter deixado, diz que é como uma alma que entra em luto pelo corpo. E é muito interessante que a gente vê essa questão dentro da espiritualidade, que existe uma relação da mulher com o físico, existe uma relação do homem com o espiritual, cada um pouco mais inclinado para o outro. Isso é uma visão cabalística desse sentido. Então, Sara era única nesse sentido. Para Avraham. A única pessoa que poderia complementar Avraham da forma que ele precisava era Sara. Certo? Então, ela era única, principalmente para Avraham. Hebron é o núcleo da relação da terra de Israel com Hashem. É o núcleo da relação dentro de um casamento. Então, é o local das tendas de Avraham e Sara, certo? E é o local modelo para os casamentos futuros. Tá? Tudo isso aponta para essa noção de ribur, né? Essa noção de conexão, ligação. Avraham e Sara se conectam de uma forma muito diferente. E por isso, o lugar não é economicamente impressionante. Porque se fosse, isso chamaria muito mais a atenção do que a porção espiritual. Porque a gente tende a prestar mais atenção no aspecto físico das coisas. Né? Então, por ser um local aparentemente pobre, abre a porta para a gente poder enxergar o valor espiritual de Hebron. Então, depois de vender... E é muito importante a gente ver o que acontece. Efron talvez não tenha entendido a situação no começo. Depois que ele vende para Avraham, nossa tradição no Midrash, por exemplo, diz que Efron dá a Avraham o Ain Hará, né? O Ain Ra, o olho mau, né? Ou seja, ele fica com inveja, é mal olhado. E é interessante a gente ver que uma das midot de Avraham Avinu era o Ain Tov, era a possibilidade de ver o bem nos outros. Certo? Então, tem uma contraposição aí, né? Efron pode ser escrito de duas formas diferentes. Pode ser escrito Ain, Fe, Resh, Vav, Nun, ou pode tirar o Vav, que indica o O, né, de Efron. E é interessante que depois que durante o processo aparece uma vez sem o Vav, e quando Efron é citado no futuro na Torá, aparece sem o Vav também. Então, o que acontece aí, né? Quando Yitzhak e Ishmael vão enterrar Avraham, o nome dele aparece no campo de Efron, aparece sem o Vav. Né? Então, se a gente for olhar a gemátria da palavra Efron, sem o Vav, a gente tem número 400.
certo? Então a gente tem o número 400. Quando a gente retira o Vav do nome, o número é 400. E quando você tira uma letra do nome de alguém, parece que ele perdeu alguma coisa. E ele parece que perdeu mesmo, né? Então ele não sabia o que ele tinha nas mãos dele, ele não sabia que ele tinha um potencial espiritual nas mãos dele ali. E acabou ficando com raiva de ter perdido sem nem saber o que ele perdeu. Ele só percebeu que ele perdeu alguma coisa. Porque o Vav, por exemplo, saiu do nome dele. Então ele deu a Inra, o olho mau, para Avraham. E aí quanto que Avraham pagou? Pelo negócio, 400 shekalim. Qualquer semelhança é mera coincidência, como já diria. Então, 400 é como se fosse uma forma de acabar com os efeitos, né, desse mal olhado. Né? Mas alguns comentaristas ligam esse 400, por exemplo, aos 400 homens que Esav leva quando eles vão se encontrar, quando ele vai se encontrar com Yaakov depois da situação toda da compra depois que Yaakov pega as bênçãos do irmão. Né? Então, esses 400 homens refletem essa inveja, esse mal olhado, né? Essa raiva, né? Esse amargo, né? Que Esav tinha de Yaakov. 400 também é a gemátria da expressão Ain Ra, da expressão olho mau. Certo? Então, Efron é 400, Ain Ra é 400, Esav leva 400 homens. O Midrash, quando ele vai falar da morte de Esav, ele conta toda uma história que Yaakov foi enterrar. Foi no enterro de Yaakov que Esav morre. Os filhos foram enterrar Yaakov, aí Esav aparece e fala assim: você não pode enterrar ele aí não, porque eu que sou o primogênito, eu que vou ser enterrado aí. Aí um dos filhos percebe que eles tinham mais uma forma de provar, vai buscar a forma de provar que o primogênito na verdade era Yaakov, por causa do acordo que eles fizeram. Só que um dos netos de Yaakov, filho de Dan, era surdo. E ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele só viu a situação que aquela pessoa, que ele não sabia quem era, estava interferindo no funeral do avô. Então ele vai lá e mata Esav. E a cabeça de Esav, a tradição diz que a cabeça de Esav rola para dentro de Marpelá. Então, quem está enterrado em Marpelá? Adam, Rava, Avraham e Sara, Yitzhak e Rivka, Yaakov e Lea. E a cabeça de Esav. Porque Esav não tinha como, ele não tinha conexão com nada. Então não tem como ele ficar no lugar de conexão. A única conexão que ele tinha com Hashem era porque ele honrava o pai dele. Então, só o que ele falava, só a boca dele entra em Marpelá. Então, por ele honrar o pai dele com a boca, só a cabeça dele. É isso que o Midrash fala. Então, depois de história de Yosef. Os irmãos ficam com inveja de Yosef, vendem Yosef, né? Então eles ficam com a Inra, né? De Yosef. Eles vendem para o Egito. Quanto tempo que eles passam? Quanto tempo que o povo passa lá? 400 anos. Ou potencialmente 400 anos, né? Então, a falta de conexão causa problemas. Né? A letra Tav, a última letra do alfabeto, também tem Gemátria 400. Tá? Então, aí eu botei aí, eu acho. Aí eu botei. Shabbat no 9, acho que é o último. O último. Shabbat 55a fala de uma expressão. Fala disso aí também. Vamos lá. O santo bendito seja. Isso é na destruição de Jerusalém. Diz ao anjo Gabriel: vai, faça uma marca. Aí usa a expressão Tav, que tem em Mata 400. De tinta na testa dos justos. Sinal de que os anjos da destruição não terão poder sobre eles. E faça uma marca, de novo a expressão Tav, de sangue na testa dos perversos, para que os anjos da destruição tenham poder sobre eles. E aí vem uma discussão muito doida aí, que é o atributo da justiça se levanta e responde. O atributo da justiça diz diante do santo, bendito seja, mestre do universo, como estes são diferentes daqueles? Ou seja, como os justos são diferentes dos perversos? E Hashem responde: aqueles são pessoas muito justas, e estes são perversos, muito perversos. O atributo da justiça diz:
Mestre do universo. A possibilidade de afirmação estava na mão dos justos, mas eles não se afirmaram. Ou seja, os justos não tentaram resolver o problema. Hashem responde: está claro diante de mim que mesmo se tivesse eu feito, os perversos não teriam aceitado a repreensão. Eles continuariam perversos. O atributo da justiça disse diante dele: Mestre do universo, está revelado diante de ti, mas está revelado diante deles? Ou seja, para você é claro, mas para eles era claro? O que Hashem faz? O santo, bendito seja, retira sua promessa de proteger os justos e decidiu que aqueles que falharam em protestar contra os perversos também seriam punidos. Essa Guimarães é tensa. O que a Guimarães está falando? Isso volta à nossa discussão, né? Por que eles não fizeram nada? Por que os justos olhavam para os perversos com a ira? Os justos não eram capazes de ver os perversos como semelhantes. Viam-os como pessoas perdidas ou qualquer coisa assim. Julgavam eles negativamente. O Talmud está falando aqui de responsabilidade. E uma responsabilidade que não é normal, é mútua. Né? Estamos todo mundo no mesmo barco. A gente deveria tentar se conectar e se ajudar. É isso que o Talmud está falando aqui. Hebron é esse lugar de conexão. Avraham, mesmo idoso, o que ele faz? Idoso, doente, passando dor, ele não ignorava as pessoas que sabiam menos que ele. Tentava ajudar todo mundo. Sara e Avraham, buscaram por toda a vida sentir essa conexão com os outros. E isso, e consequentemente a conexão com Hashem, né? E isso permitiu as revelações que eles presenciaram. Isso é o Gan Eden, no fim das contas. Isso é o Jardim do Éden. Isso é o Olam Abba, que a gente gosta de falar. Isso é a maior conexão possível. Eles eram parceiros e por causa do mérito de Sara, eles foram capazes de adquirir Hebron, essa terra que é tão importante. Primeiro passo. Baseado nessa terra, em Avraham e Sara, a gente pode aprender a formar um relacionamento. Né? E Hebron é o lugar de exemplo para constituir casamento, por exemplo. Os relacionamentos desse tipo eles têm que ser espelhados em Avraham e Sara. Tá? Então, não significa você ser igual, mas complementar. Então, trabalhando juntos por um objetivo em comum. Então, Avraham e Sara eram isso. Haver, haverá. A mesma palavra. Para amigo, né? E para companheiro. E Hebron tem esse significado também. Então, Hebron é o lugar que nos deixa dar o primeiro passo na Terra. É isso que a Torá está contando pra gente. E tem esse potencial de aumentar nossa conexão com Hashem, que vem de Sara, do mérito de Sara. E Hebron é só o começo. Tá? Então, mas a gente só pode se manter nesse lugar se a gente for unido. Foi esse que foi o problema que a Guimarães está falando. Ninguém estava unido mais. Então não tem sentido ficar no lugar mais que exige união. Então, quando os justos apontam para os demais, achando que eles merecem... aquele ali merece a marca de sangue. Aí a gente tem um problema. Nesse momento, Jerusalém é destruída. E o nosso direito à terra desaparece. Então, a terra está relacionada à espiritualidade e não ao poder econômico, não ao poder bélico, nada disso. O núcleo da espiritualidade é essa conexão representada por Hebron, né? Onde a conexão começa pra gente. E essas lições de Hebron ainda estão aqui, bem claras na Torá. Talvez não tão claras, mas estão aqui. Laila Tov. Boa noite, pessoal. Já pode começar a brigar?